mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a paulistana Tami Hirata. Depois de 10 anos trabalhando com styling e figurino no Brasil para revistas, peças de teatro, campanhas publicitárias, videoclipes, séries e filmes nacionais, ela decidiu viver uma nova aventura do outro lado do mundo. E se mudou para Tóquio em 2019. Que sonho! Nossa! E a Tami também, ela é criadora de conteúdo, ela criou o Tokyo Style JP para compartilhar a sua perspectiva da moda nipônica. Hoje ela vai contar pra gente como ela está se planejando para furar a bolha da moda no Japão. Quer saber mais? Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela. Tami, bem-vinda ao Moda na Mochila. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Oi, mochilers! Obrigada pelo convite, adorei. Quero agradecer também a Fábio por ter te indicado. Na realidade, né, como eu tinha contado pra vocês, os meus planos eram estar no Japão, agora entrevistando vocês pessoalmente, mas infelizmente não rolou, vai ficar pro próximo, mas pelo menos agora a gente tá aqui trocando uma ideia no virtual, se conhecendo um pouquinho mais, e depois vocês me mostram tudo sobre a moda nipônica pessoalmente, quando eu visitar vocês aí. Eu quero aproveitar esse início de podcast aqui para fazer uma campanha no Moda na Mochila que eu tenho feito nos últimos episódios, que é pedir para todo mundo que tá ouvindo deixar 5 estrelas de review no Spotify do Moda na Mochila. Hoje a gente tá gravando isso aqui, é final de fevereiro, e atualmente eu tenho 127 reviews de 5 estrelas no Spotify. E eu quero chegar a 200. Você que está ouvindo, está com o aplicativo do Spotify aberto, vai lá agora e dá a nota pra gente. 5 estrelas pra mim e pra Tami, antes mesmo da gente começar. Bom, vamos lá então voltar pra tua história, Tami. E eu gosto de começar pelo presente. Então conta um pouco pra mim, pros mochilers, o que você faz atualmente aí no Japão, como é que é o teu dia a dia? Atualmente, né, aqui no Japão, eu trabalho numa empresa de marketing digital, né, venda online, voltada para estrangeiros que moram no Japão, assim, que aqui tem muito brasileiro, também tem vários estrangeiros em geral, assim, filipinos, peruanos. Então, é uma empresa, assim, ela é japonesa, mas a gente atende mais o público internacional, né? Os estrangeiros. Mas aí não é venda de moda, mas aos poucos a empresa tá expandindo, assim, para suplementos, alimentação, serviços, etc. A gente estava conversando até um pouco antes sobre essa questão de trabalhar de casa, trabalhar home office, né? Como é difícil conciliar, né, esse nosso emprego com os nossos projetos pessoais. E eu sei que você tem um projeto pessoal também, que é o Tokyo Style JP, que você faz junto com a Fabo. Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente como surgiu a ideia desse projeto. A ideia desse projeto surgiu na pandemia. É muito doido. Porque eu cheguei aqui em 2019, então eu tinha aproveitado pouco. E no começo você tá meio perdida ainda no lugar, você ainda tá descobrindo, né, como que funcionam as coisas. Você ainda tá meio lost no lugar. Não podia trabalhar, então eu tava em casa, porque tava tudo fechado. O trabalho que eu tava fazendo tinha fechado, então eu fiquei em casa, sozinha. Na época eu morava em um quarto, assim, num cubículo fechado. E era uma share house, só que eu tinha um quarto só pra mim, assim. Então, o que eu tinha era minha bagagem do que eu trabalhei no Brasil, as referências que eu tinha sobre a moda japonesa, o quanto aquilo era interessante para os profissionais que eu já trabalhei no Brasil, quanto stylist, ou até uma referência para quem mora fora do Brasil e se interessa, né, em moda japonesa. Tinha tempo e tinha internet. Eu comecei com o que eu tinha. O starter pack do Millennial, pra que mais? Isso do que internet e o seu espaço, né? Espaço e tempo também, né? Que hoje em dia a coisa que eu não tenho muito é tempo. Tenho muitas ideias, só que aí falta tempo pra executar, falta energia, né?
Total, Mas aos total. poucos vamos tentar mudando isso aí, né? De alguma forma. Nossa, e eu torço pra que vocês continuem cada vez mais criando conteúdos no Tokyo Style, porque é muito legal. Adorei que você trouxe bastante referência sobre a história da moda no Japão, coisas que eu não nunca pensei em pesquisar. Vocês também foram no Fashion Week de Tóquio, né? No Rakuten Fashion Week. Se eu for aí visitar vocês, quero que vocês me levem. Então, tomara Sim, que continue vivo esse projeto para vocês conseguirem me colocar aí nos nomes nas listas. sim, bora. E aí é isso mesmo, assim. Eu tinha pesquisado tudo também, assim, vendo se tinha algum outro brasileiro que fazia, quem é que trabalha aqui de moda, se fazem algum conteúdo voltado a isso. E eu não tinha achado nada, assim, ter brasileiros que trabalham na área de moda tem, mas eles são muito fechados, são muito low profile. Aqui Uhum, no Japão, o japonês mesmo é muito low profile. Então, uhum. eles não fazem conteúdo. Até as marcas grandes japonesas aqui, se você for comparar os seguidores deles e os posts, a quantidade de posts que eles fazem, eles não ligam muito pra isso, sabe? Eles são bem low profile mesmo. Sim. Qual que é a rede social mais usada no Japão, sabe? Eu acho que o Instagram também, eu acho que não tem muita diferença, assim, da rede social, só que é a frequência, a forma que eles usam, né? Que é Uhum. diferente, assim. É bem interessante, né, que essa percepção, porque eles têm acesso ao smartphone muito antes do que a gente tinha, né? Eu tava ouvindo um podcast esse tempo atrás e ouvi a pessoa falando da primeira vez que ela visitou, que ela foi ao Japão. Isso era lá início dos anos 2000 e ela ficou chocada que todo mundo tava no celular. E aí, hoje em dia, a gente não se choca mais com essa imagem, porque todo mundo tá no celular o tempo todo, em todos os lugares do mundo, né? E lá no Uhum. Japão foi, assim, o país que tava mais avançado nessa questão do smartphone, né? Então é bem interessante que não sejam super viciados nessa questão de redes sociais. Viciado, eu acho que na internet eles são, mas eu acho que em outras coisas, assim, Uhum. não tanto em redes sociais, Sim, mas em jogos, né? Jogos online, eles são bem sim, sim. viciados. Tami, agora vamos falar um pouquinho mais sobre sua trajetória. Quais foram as coisas mais marcantes da tua história, da tua carreira, que te trouxeram até onde você tá hoje? E eu queria fazer uma pergunta pra ti sobre as influências de moda japonesa. Como que era na tua família, quando tu era criança, adolescente? Tinha alguma pessoa da tua família, avó, tia, sei lá, que te influenciava de certa forma esteticamente? Ou você acha que no começo você montou suas referências mais brasileiras? Ou sempre teve um mix dessas culturas? Então, na minha família, eu acho que a minha mãe, ela sempre foi muito estilosa. Eu pegava os casacos dela, ela guardou os casacos que ela usava nos anos 80, Que aqueles demais. casacos de ombreira, assim, Sim. né? Casacão, ela tinha várias cores, vários modelos. E eu adorava aqueles casacos e as botas também. Ela tinha um guarda-roupa anos 80 muito legal. E eu gostava, eu era criança e eu olhava para aquelas roupas dos anos 80 e eu gostava. E naquela época, acho que dos anos 2000, né? Acho que era bem diferente, assim, não tava na moda ainda, como hoje em Não. dia. Uhum. Hoje em dia a gente adora usar essas coisas, mas acho que nos Uhum. anos 2000 nem, não era muito assim. Mas eu Aham. adorava aquelas roupas. E aí eu acho que veio da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito estilosa. Ela sempre foi a Uhum. ovelha negra da família, assim, mais é, pra frente, viajada, tal. Então eu acho que eu tirei muito isso da minha mãe. Mas sobre a moda japonesa em si, na minha família não teve uma cultura japonesa, apesar de eu ter ascendência, né, japonesa. O meu avô, da parte de pai, era japonês, Uhum. e o meu pai, ele já é mestiço, né, que a minha avó, parte de Uhum. pai, era brasileira. E o restante da minha família, da parte da minha mãe, são todos brasileiros. Sim. Então, eu não tive, até que quando meu bisavô foi pro Brasil, né, do Japão, o que eu entendi, assim, que me falaram, né,
da minha família me falou que ele aprendeu o português muito rápido. Ele queria Caramba. aprender o português. Então, na minha família, a gente não teve nenhum idioma japonês, nada. Que eu acho que quiseram crescer, assim, a cultura. Depois que você se mudou pro Japão, você sentiu que o teu estilo teve uma mudança de se influenciar pela moda japonesa para compensar esse período em que você não teve essa influência quando você estava no Brasil? Como que foi essa questão do teu estilo pessoal? Sobre o estilo pessoal, assim, eu gosto muito que eles fazem umas sobreposições muito diferentes aqui. Coisas que eu não vejo muito no Brasil, nas ruas, assim. Uhum. Então, eu acho que só de você ir pra Shibuya, pra Shinjuku, Harajuku, você pega umas referências muito diferentes, assim, coisas que às vezes você não encontra o tempo todo no seu alcance, assim, mesmo em revistas ou nos filmes e tal. Então, eu acho que dá uma mudada, assim, no estilo, mas eu sempre gostei dessa pegada mais anos 80 desde, acho que da época de que eu era criança mesmo. E eu sempre gostei dessa coisa, anos 80 anos 90 assim, mas. E aqui tem muita gente que gosta desse estilo também. Tem muita gente que adora brechó e só veste coisas assim. Adoro os brechós daqui, são muito organizados e tem um bom preço, assim, porque no Brasil, quando você vai em São Paulo, né? Quando você vai num brechó que é todo organizadinho, geralmente é o mais caro. É. Uhum. Aqui Aqui também. aqui, tipo, todos são organizadinhos, mas nem sempre ele é o mais caro. Então, acho Uhum. que é uma diferença, assim, também dos brechós. Fora que tem coisas do mundo inteiro aqui. Do mundo inteiro. Tem muita peça americana, peça que veio da Europa, ou da China, ou sei lá da onde. Tem peça do mundo inteiro mesmo. Acho Que interessante. massa. Aqui tem uma rede chamada Velo Village, Ah, que é um brechó que é um preço nem tão barato, mas nem tão caro de curadoria. Não é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização que tem lucro. Só que é um lugar que você leva todas as coisas que você quer pra doar lá e eles fazem a reciclagem correta. Se não é um lugar certo pra doar aquela roupa, uhum, se a roupa não vale mais, eles fazem separação assim. E eles têm uns preços legais. Mas uhum, não é assim tão, não tem curadoria, né? Só que também uhum. é bem organizado. Eu acho que deve ser similar a esse do Japão, mas nem todos os lugares aqui que são organizados são baratos, como você tá falando, por ter essa curadoria, né? Uhum. Mas é legal, legal explorar. Eu também gosto de comprar, só que eu não tenho muita paciência pra ir em um lugar que é super desorganizado. Acho que eu já Eu tive também. quando eu era mais adolescente, mas hoje em dia eu já não tenho tanto. Tem uma amiga Eu minha também também. que ela tá finalizando um college aqui no Canadá de fashion merchandising, fashion business. E o projeto final do curso dela é dividiram a turma em 3 equipes. E cada equipe é responsável por cuidar de uma loja física que tem dentro da universidade. Então, ela é gerente de marketing, ela teve que aplicar pra vaga, foi tudo como se fosse na vida real mesmo. E aí, essas lojas, elas compram roupas de brechó também. Só que eles, pra conseguirem lucrar um pouquinho mais, eles compram no lugar que vende roupa por quilo aqui, que pouquíssimas Uhum. pessoas conhecem. Então é interessante. Tenho vontade de ir nesse lugar que vende roupa por quilo, mas eu acho que eu não vou conseguir aguentar por muito tempo lá, não. Já passou a minha fase de super garimpeira. Acho que é a mesma coisa. No Brasil, eu já cheguei aí para uns lugares muito doidos, na época de TCC, assim, Uhum. para pegar roupa Sim. barata. Nossa, mas hoje em dia eu não tenho muita vontade mais, Aham, nem aham. saúde para isso. Bem nessa, rinite já começa a atacar, já, aquelas coisas, né? A rinite cautela começa a atacar em 5 minutos, não dá. Tami, agora vamos. Eu queria saber um pouco mais de como que a moda surgiu na tua vida, além da influência da tua mãe. E tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que todo mundo acho que adora refletir sobre, que é: o que que você queria ser quando você era criança? Então, eu nunca pensei em nada de moda quando eu era criança. Eu acho que pequenos sinais assim que eu gostava de moda, eu pegava até
as casas de maquiagem, assim, as cases de maquiagem da minha avó. E me maquiava, me montava com as roupas da minha mãe. E ficava brincando, assim. Mas nunca passou na minha cabeça quando eu era criança. Quando eu era criança, eu gostava de música. Então, quando eu tive 15 anos, eu pedi pra minha mãe me dar uma guitarra e um curso de guitarra. Eu queria aprender guitarra, eu adorava as bandas e as mulheres tocando guitarra, não sei, eu tinha uma pira com isso. Aí eu fiz aula de música e nesse curso a gente teve uma banda de rock. Então minha adolescência foi mais voltado pra música, assim. Eu pensava em seguir essa carreira mesmo, assim. Gostava muito de música. A moda entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos. Tem um projeto no Brasil que se chama Instituto Criar. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que ele é uma ONG, é uma ONG do Luciano Huck, inclusive. What? Que ele é uma ONG do Luciano Huck, que eles ajudam jovens, assim, é um curso integral para jovens de baixa renda, tipo assim, jovens que estão na escola pública de São Paulo. Que são vários cursos voltados ao audiovisual. Aí tem um curso de figurino, que foi o que eu fiz. Tem de maquiagem, tem de câmera, iluminação, tem de áudio, tem de computação gráfica Que massa. e produção. É um curso de 1 ano integral, período integral, e ainda tem uma bolsa pra pessoa, pra ajudar, né? E que aí, demais. Foi Ainda demais. existe? Ainda existe. Que massa. Baita oportunidade aí pra quem tá começando a carreira na moda e mora em São Paulo, né? Isso, Pesquisar sobre. é um processo seletivo, não é fácil de entrar. Foi lá que eu conheci o figurino, né? Porque quando eu era adolescente, eu tinha uma máquina de costura também, que era do meu pai, acho que era da minha avó, uma máquina velha de costura que estava parada em casa, e eu tive a ideia de fazer umas eco bags e costurava. Eu comprava o algodão cru, costurava as eco bags e desenhava nelas. Eu sempre gostei dessas coisas de arte, assim, de desenho, pintura também. E aí eu desenhava e vendia na escola, vendia para as famílias, vendia em tudo que é lugar. Quando eles falaram sobre esse curso de figurino, eu não sabia nada. Eu fiquei assim, figurino? O que é figurino? E eles não sabiam nem explicar. O pessoal que foi na minha escola, sabe? Eles só foram lá, olha, tem isso, 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 isso. Aí eu falei, será que tem alguma coisa a ver com costura? Porque eu gosto de costurar, pintar essas coisas, e gosto de roupa. Aí eles falaram que sim. Aí eu falei, então eu vou fazer de figurino. Vou me aplicar, né? Então é um processo seletivo, não é qualquer um que entra. Primeiro eles vão na escola lá, ver quem quer participar, quem quer se inscrever. Aí eu tinha me inscrito e foi acho que umas 4 etapas para conseguir saber se eu conseguia fazer ou não. Aí eu consegui fazer, porque eu tinha esse projeto das bolsas que eu vendia na escola. Falei sobre que eu também gostava de música, não sei o quê. Então acabou dando certo. E foi a minha entrada pro figurino. Foi lá que eu me apaixonei. Assim, a minha professora de figurino, ela era figurinista na época. E depois de 1 ano de curso, né, integral, assim, eu conciliava com a escola ainda. Que era... Eu tive que passar para estudar à noite. E esse curso eu fazia de manhã até à tarde. Nossa, então, o dia inteiro? E era longe de casa. Eu morava na zona sul de São Paulo, ali. E chegava... Acho que demorava 2 horas para chegar no Bom Retiro. Saía de casa às 5 da manhã para chegar lá, acho que às 7. E ficava lá até às 4 da tarde. E depois ir pra aula ainda. E depois ir pra aula à noite ainda. Ainda bem que eu tava no último ano da escola e faltava, 6 meses pra acabar. Porque senão ia ficar doida. E aí, então, depois desse curso, você já conseguiu alguma oportunidade de estágio? Como foi? Isso. Aí, esse curso foi a porta de entrada pra eu fazer estágio. Porque o meu TCC foi a coisa mais incrível, assim. Porque
Lá, né, no TCC, juntou todas as turmas para montar uns vídeos, que veio diretor de fora mesmo, assim, diretor profissional para fazer esse vídeo. E o nosso vídeo é tipo um filme, um curta, né, um curta-metragem sobre uma época lá, e tinha todas as épocas, tinha anos 20, anos 50, anos 80 e 2000 e atual. Então, a gente trabalhou com figurino de todas as épocas e eu me apaixonei por isso. Por tanto a pesquisa de referência, quanto a produção desses figurinos. Aí a gente teve que ir em acervos de várias figurinistas, né, para pedir. A gente fez, assim, pedir emprestado mesmo, né, para fazer o TCC. E aí foi que eu conheci várias figurinistas, assim, que depois elas acabaram me chamando para fazer estágio. Pô, que Bem legal. massa. Conta pra gente, então, algumas oportunidades dessa que você teve de fazer, trabalhar com figurino. Quando eu saí do Instituto Criar, eu fui trabalhar para um figurino de uma peça, acho que foi da peça da Branca de Neve, de São Paulo, que é um musical da Branca de Neve. E eu tava trabalhando com uma figurinista, a Olivia Botelho, não sei se ela vai, ela vai ouvir. E a gente fez vários trabalhos. Fora esse musical, a gente também fez campanhas publicitárias. Depois ela me colocou até em campanha política, que eu nem sabia que tinha figurino pra isso, se era mais styling, né? Ajudar a roupa dos políticos. Tinha políticos mulheres também, que você trabalhou com elas, ou mais homens? Mais homens. Eu tive que aprender a fazer gravata, amarrar gravata, Sim. dar nó, né, na gravata, fazer a produção dos ternos deles, assim, as lojas mais caras. Aí foi onde eu aprendi também muita coisa, porque eu tava fazendo estágio, assistência, tudo mais. Aí, eu acho que com o tempo, eu fui conhecendo várias pessoas, conforme eu saía para fazer produção, ou eu pedia a opinião de outras pessoas e tal. Então, aí foi uma me indicando para outra. Depois desse estágio, eu fiz também figurino, não, eu fiz styling para revistas, né? Trabalhei com os stylists de várias famosas aí do Brasil, que é o stylist é Juliano e Zuel, né? Eu tô falando até o nome deles. Vou marcar todo mundo aqui. Eu trabalhei com eles também, foi aí outra coisa totalmente diferente, que foi voltado para moda mesmo, produção de moda, que foi muito bom para descobrir como faz uma produção de moda. Aquelas marcas mais de luxo também, aquelas marcas mais, assim, ali de São Paulo, conhecer as pessoas, fazer contatos. Isso foi bem bacana, assim, para aprender. Depois desse tempo com ele, foi tudo indicação. Eu acho que não foi nada que eu peguei e fiquei doida atrás. Foi tudo... Parece que foi fluindo, sabe? Muito com massa. o tempo. Porque eu acho que eu gostava muito do que eu tava fazendo. E eu acho que eu fazia tudo bem certinho. E aí uma me indicava pro outro e falava, ela tá precisando, ela tá disponível e tal. Então foi fluindo, assim, não foi nada que eu fiquei correndo muito atrás. Entendi. E você fez faculdade de rádio, TV e cinema, certo? Isso. Essa faculdade eu fiz depois de um período que eu tava sem trabalho. Foi um período assim, porque como eu trabalhava freelancer, nesse começo foi mais assim, ficava um trabalho atrás do outro, né? Que eu trabalhava com projetos. E esses projetos de figurino que você conseguiu depois de fazer o curso, eles eram a maioria remunerados ou tinha alguns trabalhos que você fazia só pra fazer portfólio? Olha, a maioria desses trabalhos que eu fiz estágio era remunerado. Ótimo. Os únicos trabalhos que eu fazia por portfólio era, por exemplo, um clipe de uma banda de um amigo. Aí eu faço para portfólio. Ou, é uma peça de teatro pequeno da cidade, porque eu quero ajudar. Aí sim. Agora, se é um trabalho que é um trabalho mesmo, é um job, eu tenho que ganhar alguma coisa, assim. Não era muito, mas eu acredito que tem que ganhar, porque senão a gente tá pagando pra trabalhar, né? Eu já não acho justo.
Claro. E Esse é o você destino. chegou a pensar em fazer faculdade de moda ao invés de fazer rádio, TV e cinema? Como foi essa escolha? Foi o seguinte, eu tava já trabalhando, eu tinha saído do Criar e já tava trabalhando com moda e figurino, acho que já por um ano, mais ou menos. Uhum. Depois desse um ano, deu uma parada, não me chamavam mais pra nada, o mercado tava bem, assim, parado. E aquilo me deu uma ansiedade, assim, nossa, se eu fizer, tipo, falta fazer faculdade, mas se eu fizer de moda, eu não queria ser designer de moda, eu queria Aham. continuar nessa área de figurino. Só que Uhum. eu já tinha aprendido tanto dessa área de figurino, e também eu ficava com medo dessa área ter essas coisas de que não tem uma continuidade, é por projeto e tudo mais. Então eu pensei, como eu gosto tanto do audiovisual mesmo, eu gosto de estar num set de filmagem, Uhum. por que não aprender alguma coisa mais específica da área do audiovisual, né? Da parte de produção e tudo mais. Então eu decidi, então eu vou fazer uma coisa que está, né, mais ou menos na área que eu gosto, só que não é moda especificamente, porque isso eu acho que eu já tô aprendendo com a experiência, né? Aí eu decidi fazer rádio e TV, mas eu não concluí. E depois, durante a faculdade ou depois que você trancou a faculdade, você chegou a trabalhar em algumas outras áreas no Brasil que não fossem relacionadas a design, a figurino, a styling e mais voltada para produção, como você tinha planejado quando você começou a fazer a faculdade? Não, eu acho que no Brasil eu só trabalhei na parte de figurino mesmo. Uhum. Só foi figurino, porque depois, foi muito doido, quando eu comecei a faculdade de rádio e TV, começou a bombar de trabalho pra mim. Aí eu tinha que conciliar o trabalho com faculdade, que é horrível, ainda mais na publicidade, que comecei a fazer muita publicidade, no figurino para publicidade em São Paulo, que é o que dá mais Uhum. dinheiro, assim, mas não Uhum. é o que eu gosto. Só que é um trabalho bom. Mas aí chegou um momento, assim, que eu decidi que eu sabia. Eu acho que com a experiência eu tava aprendendo mais do que com a faculdade. Eu Uhum. tava, às vezes eu sentia que eu era a pessoa mais interessada da minha turma. Aí eu comecei a Entendi. ficar meio que desgostosa da faculdade e resolvi trancar. E qual foi o projeto que você mais gostou de fazer? Eu fiz uma série no Brasil que chama Rio Heroes, que é uma série da HBO. Vou pesquisar aqui. Rio Rio Hero. Heroes. É sobre um lutador de luta livre. Foi bem bacana Nossa. fazer essa série, eu gostei muito. Com Murilo Panelinha. Rosa? Com Murilo Que Rosa, Priscila demais. Fantin. Esqueci. Quem Muito massa. mais? E foi muito massa fazer, porque tinha roupas que a gente tinha que envelhecer, a gente tinha que procurar roupas mais nesse universo de MMA. E eu acho bem bacana quando a gente faz cinema, né? Série, cinema, porque você entra num universo que você nunca achou que você ia entrar. Você tem que pesquisar sobre isso, ir atrás das roupas, ir atrás dos estilos. Você começa a criar um personagem que Uhum. você nunca imaginou criar, né? Então eu gosto muito dessa área também de figurino. Mas em São Paulo era uma panelinha, assim. Eu consegui fazer esse projeto como assistente de figurino, mas eu fiz poucos projetos, assim, em relacionado a cinema mesmo. Eu fiz mais publicidade no Brasil. Vou aproveitar aqui para falar de um post que eu fiz algum tempo atrás no Instagram do Moda na Mochila, falando um pouco mais sobre a profissão de figurinista em inglês. Eu entrevistei a Tati Moribi, uma figurinista que trabalha em Nova York, e ela falou um pouco mais também sobre as opções de profissões dentro do figurino, né? E você falou ali nessa série que você gravou do Rio Heroes que você teve que fazer algum processo de envelhecimento das roupas. E tem o nome dessa profissão em inglês nesse post que eu fiz, que se chama Costume Breakdown Artist, que é a pessoa que vai Hum. envelhecer a peça, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre termos, profissões do ramo de figurino em inglês, eu vou deixar o link na descrição
para esse post do Moda na Mochila. E quem também tiver mais interesse sobre como é trabalhar com figurino em Nova York, vou deixar o link para o episódio da Tati Moribe na descrição. Eu vi esse episódio, eu fiquei passada com o que ela escreveu, porque eu acho que ela trabalhou só em Nova York com figurino. Em São Paulo, né, no Brasil, é muito mais, assim, eu posso dizer bagunçado, assim, no sentido, porque é muito legal também, só que eu sinto que fora do Brasil tem uma organização melhor. Tipo assim, especialmente essa questão de cinema, porque tem a questão do sindicato, né? Sindicalizado. Sim. Então, é bem organizado. Um dos motivos de ser organizado é essa questão, como a Tati descreveu, que no episódio dela, que cada função só pode fazer o que a sua função pode fazer. Você não pode dar uma de querer fazer tudo, de ser um Severino... se você estiver fazendo o trabalho de outra pessoa, porque o sindicato não permite, né? Então é interessante essa visão. Nossa, não sei como funciona no Brasil. No Brasil, a gente vestia 100 pessoas de uma vez só, assim, ó, não era de 10 em 10. Sim, o mercado norte-americano de filmes, né, rola muito dinheiro, né, também. Então... é aplicado para, de certa forma, para todos os departamentos, né? Vamos falar, então, um pouco sobre a tua mudança para a Ásia. Então, como que foi essa decisão de viver essa experiência do outro lado do mundo? Então, foi até um bom momento de você perguntar isso. Então, eu trabalhei no Brasil, primeiramente, só na área de figurino e stylist, de tudo que é coisa que possa imaginar nesse envolvimento, assim, nessa área, por mais ou menos 10 anos. Acho que foram 8 anos trabalhando só disso e também freelancer, né? Aí chegou um momento que eu tava um pouco desgostosa com essa parte do Brasil, né? Dessa parte do sindicato, dos nossos direitos trabalhistas relacionado, né, ao trabalho freelancer. A quantidade de horas que a gente trabalhava e não era muito bem remunerada. Então, eu também sempre tive um sonho de morar fora do Brasil. Antes de vir para o Japão, eu tinha já passeado, assim, fui para a Europa passear, fui para Buenos Aires. Nunca fui para o Canadá ou Estados Unidos. Mas depois que eu saí do Brasil, eu percebi, assim, que, cara, assim, acho que é bem interessante morar fora também. Gostaria de morar fora. Você chegou a pensar em morar na Europa? Então, ou no América do Norte? Então, o Japão não foi minha primeira opção. Na verdade, eu queria muito morar na Europa. Eu fui para Alemanha, né? Eu fui para Berlim, eu fiquei apaixonada, assim, pela modernidade também que tem lá. As pessoas também são bem modernas, você vê bastante estilo diferente nas ruas. E eu comecei a pensar em ir para Alemanha, estudar alemão e como estudante, e depois de lá tentar alguma coisa para trabalhar na área. Aí, só que é muito burocrático, assim, e também é muito mais caro, né, para fazer isso. Aí depois eu comecei a pensar, por que não o Japão? Porque eu acho que eu ainda tô nova, eu vim pra cá, eu tinha 25 anos. Então eu pensei, eu ainda tô nova, qualquer coisa, se eu não gostar, eu volto. Porque a minha família, eu tenho uma família que mora aqui no Japão, só que ela mora no interior. E elas sempre falaram muito mal do Japão pra mim. Mas elas nunca vieram nem pra Tóquio. Então é diferente. Como assim? Não passa pela minha cabeça morar no Japão e nunca ir pra Tóquio. Eu também não passava na minha cabeça, mas acontece muito. E a minha família tem tias, sobrinhos aqui que... primos, né? Sobrinho não, primos. Que moram no interior do Japão, trabalham em fábrica e tal, e nunca vieram pra Tóquio. E eles sempre falavam muito mal. Porque na cabeça deles, você vir pro Japão é só pra trabalhar em fábrica. Não tem uma outra opção. Então, eu ficava pensando nisso, assim, não, mas eu não vou trabalhar em fábrica, eu não quero trabalhar em fábrica. Vou ver outra coisa. Vou aprender a língua. E eles estão aqui até hoje, eu acho que o meu japonês é um pouco melhor que o deles.
aí, mas enfim, assim, eu acho que quando eu vim pro Japão, foi o seguinte, eu decidi vir, e o jeito mais fácil para vir é para trabalhar em fábrica mesmo, só que você Uhum. não precisa ficar por muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu vim para esse meio que é mais fácil, porque a empreiteira, ela já tem um apartamento para você ficar, já tem um trabalho para você ficar, já tá tudo certo. Então, eu ia chegar e já tá de uma forma mais acomodada, e para eu poder explorar melhor e ver como que eu posso fazer. Uhum. Então eu já tinha decidido que eu ia vir e ficar 2 meses só nessa fábrica para me estabilizar e depois eu ia procurar outra coisa. Uhum. Porque eu não sabia japonês, mas eu sabia falar inglês. Muito Então bem. isso eu tinha pesquisado bastante e vi que tinha bastante trabalho para quem fala inglês aqui. Ótimo. Bom que tu falou isso, que eu vou deixar até uma dica pra quem quer estudar inglês, especialmente voltado pra moda, que é o Fashion Vocab Talks, que é o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. Então, se assim como a Tami, você também quer morar fora do Brasil e quer ter essa vantagem de saber falar inglês e mais ainda saber falar inglês voltado pra moda, acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. Bora lá. Sim. Aí foi que eu consegui um trabalho. Eu fiquei 2 meses mesmo nessa fábrica, consegui me estabilizar, consegui vir, eu estava numa fábrica próxima a Tóquio, então eu consegui conhecer melhor ali a área, tudo. E também já tinha pesquisado bastante, conheci algumas pessoas que já trabalhavam em outras coisas, sem ser fábrica em Tóquio, então eu peguei e fui atrás. Uhum. Aí eu consegui um trabalho em um bar e trabalhar de bartender. E aí também consegui uma share house para eu morar, então eu me demiti dessa fábrica e fui trabalhar nesse bar. Aí até me estabelecer também, assim, aprender japonês. Aí Uhum. nesse bar foi quando acho que foi onde eu aprendi mais japonês, porque a maioria dos clientes eram japoneses e, e eles sempre muito interessados em saber da minha vida, porque eu sou estrangeira, então queriam conversar de qualquer jeito, eu podia usar o tradutor. E foi bem bacana, assim. Aí eu comecei a estudar sozinha, né? Comprei uns livros, comecei a estudar no meu tempo livre, conversava com os clientes nesse bar, então eu consegui desenvolver bem, assim, o idioma nesse tempo do trabalho desse bar. Aí foi quando começou a pandemia, o bar fechou. Putz. Aí eu fiquei em casa, também consegui. Aí nesse tempo eu consegui tipo uma ajuda do governo para poder ficar em casa, não precisar trabalhar, né? Também porque tinha Uhum. acabado de chegar, eu não tinha ainda Sim. uma reserva para poder, não tava contando, né, com uma pandemia, como todo mundo. E aí consegui ficar uns 6 meses só em casa, assim, sem trabalhar, mas aí eu foquei no japonês e também criei a Talk Style, né? Style, você chegou a fazer alguns ensaios fotográficos aí no Japão também? Trabalhar, fazer alguns freelas de styling? Ou focar mais como num styling pro próprio Talk Style JP? A ideia era focar no Talk Style para fazer styling com fotógrafos. Então eu Uhum. peguei, fui atrás de alguns fotógrafos que estavam querendo, tava precisando de fotos legais, né, para fazer parceria. E peguei algumas amigas também para ser modelo. E a minha ideia também foi fazer como se fosse uma loja online de Uhum. roupas mais estilosas para vender. No caso, eu vendia para o Japão, né? Porque tinha muita Uhum. gente que morava no interior do Japão e não tinha acesso a umas roupas mais estilosas, assim, mais de brechó também, mais diferentonas. Então eu peguei e garimpei umas roupas em brechó, aí fiz um styling ali com as minhas amigas, chamei esse fotógrafo que tava precisando também de parceria. E a gente fez várias fotos aqui por Tóquio, né? Por Shibuya e tal. Na época eu fiz um site também para venda dessas peças, que deu bastante certo, assim, foi muito bom.
Aí depois eu consegui esse trabalho, né? Aí eu não consegui mais dar continuidade para esse site. Mas a Bom, ideia eu é estou aqui voltar. torcendo para que dê certo, né? Porque é muito legal o conteúdo. Vocês seria muito interessante vocês conseguissem voltar. Eu ia ser uma Ai, sim. fiel seguidora do Tokyo Style JP, com certeza. Ai, vamos tentar voltar aos poucos. Muito bem. Tami, pelo que eu entendi, você é uma pessoa muito boa em construir networking. Porque lá no Brasil você já falou que foi muito natural você encontrar as pessoas para trabalhar nessa parte do figurino. Um indica aqui, um indica ali. Como que tá sendo esse processo de fazer networking no Japão? É muito diferente do que fazer no Brasil? Eu acho que assim, eu acho que foi até o que a Fabo falou, a gente faz muito networking nas festas, a gente vai para algumas festas, conhece as pessoas, vai para algumas baladas, assim, Ótimo. conhece as pessoas, eu acho que é mais nessa parte, assim. Porque no Brasil eu já estava trabalhando na área e aí eu fazia network nos acervos, também ia para algumas festas, mas eu acho que a maioria eu fazia ali com o pessoal da área mesmo. Aqui, como eu ainda não tô nessa área, aqui o pessoal é muito fechado. Então, a maioria eles vão para essas festas, tal. Então a gente acaba fazendo um network com eles, né? Sim. Aí é meio que isso, mas eu acho um pouco complicado o trabalho aqui. Por exemplo, eu não sei se eu queria trabalhar aqui com publicidade, por exemplo, ou cinema japonês, porque o mercado de trabalho aqui, eles são muito rígidos e eles são muito preconceituosos com estrangeiros. Então Claro. é um pouco mais complicado, assim. Eu trabalharia com um styling de revistas, alguma coisa mais internacional aqui. Agora, só com o japonês, 100% com o japonês, eu acho que eu não trabalharia. Mais complicado. É. Imagino. Falar um pouco agora sobre viagem no Japão em específico. Como eu falei, Tóquio é um dos meus destinos dos sonhos. Então, se você estivesse montando, sendo a pessoa que está organizando uma fashion trip pelo Japão, para onde que você levaria essa galera? Como que seria esse roteiro? Inclusive, esse é uma parte desse projeto da Talk Style, quando eu tiver tempo de fazer, é fazer um fashion tour, assim, em Tóquio, né? Tóquio Fashion Tour. Que aí seria ir para Harajuku, ver todas as lojas de Harajuku, que são umas lojas que elas começaram a bombar nos anos 80 aqui em Tóquio. Então tem muita loja específica de nichos específicos de Harajuku, tem o Gyaru, o Gyaru são as japonesas eram contra a cultura nos anos 80 aqui em Tóquio. Então é muito doido. Eram japoneses que elas queriam pintar o cabelo de loiro, colocar lente azul, elas faziam Caramba. bronzeamento artificial, usavam roupas mais anos 80, assim, bem mais pop americana. Então, você vai em Harajuku só de você olhar, não tanto as lojas, você olhar para as pessoas que estão lá, você vai ver estilos muito doidos, assim. Então, eu acho bacana ir para Harajuku. E também Omotesando. Omotesando é ali do lado de Harajuku, dá para fazer um tour andando mesmo. Que aí tem as lojas dos estilistas japoneses, que são os estilistas mais famosos, eu gosto muito do Yoji Yamamoto. São peças oversize, são peças muito com modelagens muito diferentes. E também tem a Comme des Garçons, que é incrível. Tem do Issey Miyake. Então eu acho bem interessante visitar esses estilistas japoneses que são bem diferentes. E também Shibuya. Shibuya é onde tem o maior cruzamento de Tóquio, aquele super famoso. E passa pessoas de todos os estilos ali. Eu acho bem interessante eu acho que você visualizar o entorno mesmo, visualizar as pessoas que estão na cidade, não tanto os japoneses como todo lugar do mundo, mas
você visualizar, assim, os japoneses, você vê que o estilo deles é bem variado, assim, não tem nada muito específico. Uhum. Tem mais alguma outra cidade mais afastada de Tóquio que você acha que a galera tem um estilo bem específico? Ah, eu acho que, assim, se você for pra Kyoto, tem as geishas, que é muito lindo os kimonos, né? É bem Uhum. diferente. Então, acho que interessante é ver as geishas em Kyoto, ver os kimonos, as lojas de kimonos, que são a história do kimono, que também tem um museu da história do kimono. Então, eu acho que é uma parte histórica, assim, que é bem interessante. Tem o Museu do Samurai, que eu acho bem Pô, que interessante. massa. Muito As legal. roupas dos samurais eram incríveis, assim. É bem interessante você visitar também pontos históricos, né? Uhum. Para entender melhor por que, que a moda é desse jeito, né? Tem uma história por trás, né? Aqui na cidade que eu moro, tem um lugar, que é um parque, que é o lugar que eu falo pro meu marido e pros meus amigos, que é o lugar que. Sabe aquelas cenas de filme que as pessoas somem, que elas estão chateadas com alguma coisa na vida? E aí a pessoa que conhece ela fala assim: Não, peraí, eu sei onde é que ela tá. Ela não se Ah, perdeu por aí. Tem um sei. lugar aqui que é o meu lugar, que se um dia eu tiver, tipo, estressada e sumir, eu vou estar lá meditando. Tem algum lugar aí em Tóquio que é muito especial pra ti, que é o teu lugar de contemplação, de meditação, que é muito especial pra ti? Ah, sim, sim. Acho que em Tóquio específico, é muito cheio de gente, ainda mais agora. Então, de vez em quando, eu gosto de sair de Tóquio e ir Uhum. para Okutama, Hum. que é muito doido. Você pega o trem e você chega em uma hora de Tóquio em uma floresta com montanhas, uma parada bem mais selvagem, assim, que tem até o urso lá, você tem que tomar cuidado com o urso. Caramba, urso E eu, preto? acho que é, Ou urso urso. grizzly? Ou outro tipo de urso japonês que eu não conheço? Acho que, sei lá, eu sei que tem várias placas para tomar cuidado com o urso, porque tem muita Aham. gente que faz trilha lá. Então, esse trem, ele deixa você bem ali no topo da montanha e tem vários restaurantes, tem essas trilhas e tudo mais. E ali é muito lindo, assim, é incrível e super fácil acesso de Tóquio. Então, acho que ali é o meu refúgio de Tóquio. Que massa. Muito legal. Já tô sonhando com a minha viagem um dia que vai acontecer. Eu vou fazer uma pergunta agora de entrevista de emprego pra ti. Como Tal. que você se imagina daqui a 5 anos aí no Japão? Como que você imagina a tua carreira? Qual que é o teu sonho? Então, o meu sonho é que a Tokyo Style dê certo, que eu consiga colocar ela para funcionar como eu gostaria, né? Dar continuidade. E eu gostaria de fazer isso, tours de moda por Tóquio, Uhum. né? Tá fazendo esses tours de moda com turista, né? Eu acho que ia ser interessante. Pode ser assim também assessoria de viagem em Tóquio, coisas mais voltadas para o turismo e moda. E também gostaria de estar fazendo venda de, por exemplo, algumas peças que são muito específicas de estilistas japoneses e tá fazendo exportação, sabe? Para Opa! outros países, às vezes para alguma questão de figurino ou alguma questão de editorial de moda, para pessoas que trabalham na área, assim, não acho que não sei se qualquer pessoa, assim, mas ter um site voltado para isso, para exportação de roupas, assim, específicas do Japão. Caramba, amei essa ideia. É uma coisa que Super eu tenho único. pesquisado muito, assim, porque não é fácil também, porque eu teria que abrir uma empresa que é bem Uhum. mais, assim, burocrático também fazer isso. Mas é Uhum. uma vontade muito que eu tenho, de Adorei. trabalhar sozinha, assim. Eu não queria trabalhar para outra pessoa, eu quero trabalhar para mim. Sim, claro. Não, e eu também, quando comecei o Moda na Mochila, eu também tinha essa vontade de trabalhar pra mim.
E eu pensava muito em não fazer o time crescer, em realmente ficar mais voltado pra mim, porque é mais fácil de organizar, lidar com pessoas é complicado, mas eu consegui uma pessoa pra me ajudar, que é a Luísa, um beijo, Luísa, que ela me ajuda bastante aqui no podcast, ela é ótima, dei sorte de conseguir ela pro meu time, e cada vez mais eu vejo que eu não vou ter saída, que eu vou precisar de mais pessoas, de mais mãos, e senão esse projeto não vai sair do lugar que ele está e eu preciso que ele saia porque eu tenho muitas ideias e quero colocar elas em prática. Mas se eu não tiver mais mãos, não vai sair. Então, eu me identifico com você nisso que você está falando de trabalhar para si e torço super pelo Tokyo Style. E já tô preparada para ser seguidora fiel, né? Já falei várias vezes para vocês. Muito bem. A gente tem um quadro aqui que é o Fashion Library. Queria que tu desse pra gente alguma dica de livro, filme ou série, pode ser de moda ou não, que tenha te marcado nos últimos tempos. Ah, bacana. Ultimamente eu tô vendo muito filme coreano, na verdade. Tem um filme coreano, na verdade é uma série coreana muito Ah, boa, inclusive, chama Mask Girl. é no Nossa, Netflix? na Netflix. Eu Aham. super recomendo, porque essa série, ela não é uma série de moda, mas é uma série que mostra o cotidiano das pessoas que ficam atrás da internet, as pessoas que são muito. Que aqui acontece muito, são muito tímidas Uhum. pessoalmente, né? Os japoneses, os coreanos, os chineses são muito assim, né? Os asiáticos, que eles são extremamente tímidos pessoalmente, mas na internet eles se soltam ali, eles viram uma outra pessoa. Então, essa série mostra muito esse lado, assim, dos asiáticos, para conhecer. Também tem essa parte do. O cara tem uma noiva que é uma boneca, sabe? Tem essas histórias, assim, na Ásia também, que eles não se casam, eles têm uma boneca, que eles se casam com uma boneca. Nossa. Então é muito doido, assim. Eu acho que eu recomendo muito essa série, é muito boa. E também tem uma série japonesa que é voltada mais pra moda, que é uma série um pouco assim, ela é lentinha, mas a fotografia é muito boa. Uhum. Chama The Followers. Hum. É voltado para essa parte de editorial de moda aqui no Japão, de moda japonesa, mais pop, assim. Eu acho bem interessante Muito pra massa. Eu ver. também vou deixar uma dica de uma série coreana que eu assisti há pouco tempo, que as minhas colegas de trabalho, que são todas asiáticas praticamente, são chinesas e coreanas, falaram que eu tinha que assistir, tinha que assistir, tinha que assistir. Eu relutei porque, sei lá, tipo, não tinha gostado muito da vibe de séries coreanas. Não me xinguem, quem ama série coreana, por favor. E essa série se chama The Glory. The Glory. O primeiro episódio é difícil de passar porque tem muita violência no tema bullying. Uhum. Bullying com violência. E eu não demorei pra assistir o primeiro episódio, que era muito pesado. Mas depois eu comecei a gostar. E elas falaram pra mim: não, tu vai gostar, vai gostar. E eu adorei, realmente. Agora eu tô esperando pela segunda temporada. Então vou deixar mais uma dica aí no Fashion Library, que é a série The Glory. Muito legal. Ah, E é eu uma também tô história real. precisando. Eita, eu adoro essas de história real. Vou procurar Complicado. essa. Tami, o nosso próximo quadro é o quadro Pra onde que você levaria essa mochila? Então, eu queria que tu deixasse pra gente alguma dica, escolhesse as tuas 3 cidades favoritas que você já visitou, que você quer visitar. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e uma cidade pra se aposentar. Cidade, eu vou falar país, né? Ah, eu acho que eu acabei de chegar da Tailândia. Eu fui Opa. pro mês passado pra lá e eu fiquei Uhum. apaixonada. Não tem nada a ver com moda, assim, mas eu acho que tem a ver com culturas diferentes. Que eu acho que a moda é isso também, a gente tentar referências de várias culturas diferentes para poder montar um estilo, montar
um styling ali, né? Então eu acho que tem tudo a ver também. Eu trabalharia super em Nova York. Ou em Já Los manda Angeles. mensagem pra Tati Moribe já. Entre em Sim. contato. Sim, nossa, sempre foi o meu sonho também trabalhar em Hollywood, assim, que eu acho que seria mais ali Los Angeles, né? Uhum. Com essa produção mais de Hollywood, meu sonho também. Mandar mensagem pra ela. E uma Já se cidade pra... Se Esqueci. aposentar. Aposentar. Ai, eu não sei, menina. Eu acho o Japão muito bom, de repente, ali em Okinawa. Tem uma cidade em Okinawa que eu penso, né? Porque eu penso hoje em dia eu penso em morar aqui por muito tempo. Eu não tenho planos de voltar pro Brasil. Então eu não sei se eu voltaria nem se for pra aposentar pro Brasil. Talvez, né? Morar em alguma cidade de interior do Brasil. Ou eu moraria em Okinawa, que é uma cidade de praia, tipo um Havaí japonês que eu fui aqui, que é muito lindo também, muito tranquilo. Então, acho que talvez ou Okinawa ou na Bahia. Adorei tuas cidades, tuas dicas de países e cidades. Tami, quero te agradecer por ter dedicado um tempo aqui pra conversar comigo, pra me contar tua história linda. E desejo todo o sucesso do mundo pra você nos seus projetos. E vou participar dessa Fashion Trip se ela sair, hein? Vem assim, quando você vir, me manda mensagem. Aí, se precisar de alguma dica, também tô à disposição. Bora! Mochilers, se vocês amaram esse episódio tanto quanto eu amei, deixem um comentário aí no Spotify pra Tami ou no YouTube, compartilhando com a gente a sua parte favorita do episódio. Então, muito obrigada por terem ouvido mais episódio. Beijinhos e até a próxima!